Agradeço a oportunidade, né, que a igreja e o pastor Jadson está me dando de compartilhar do que Deus tem colocado ao meu coração com os irmãos, né, mesmo que seja de forma virtual, mas é de extrema importância esse momento, né, pois a palavra de Deus é ela que nos transforma, ela que nos capacita e é para ouvir da palavra que estamos aqui hoje. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito atual, pois hoje nós vivemos em um mundo onde a aparência conta demais. Você, para o mundo aí fora, você vale o que você tem. Infelizmente, esse é o lema da nossa geração: mostrar aquilo que você tem, status, aparência. Hoje o mundo gosta de grandes públicos, de grandes palcos. Hoje as pessoas elas são conduzidas a terem seguidores nas redes sociais, a terem uma rede social que todos a conheçam, que todos a sigam, que gosta de compartilhar tudo aquilo que vive. Mas nós temos que tomar um certo cuidado com tudo isso, pois nós sabemos que as coisas não são como parecem, né? As pessoas elas só deixam parecer para as pessoas aquilo que elas querem que as pessoas vejam. Quando alguém vai à sua casa, você pode limpar a casa, mas sempre tem aquele quartinho da bagunça que você vai deixar trancado porque você não quer que a visita veja. É exatamente assim que o povo hoje vive, conduzido a status, conduzido a mostrar para as pessoas aquilo que às vezes ela não é, mas ela gostaria de ser. Então eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura bíblica de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 4. E hoje eu vou falar sobre um tema que é atitudes que nos tornam grandes servos do Senhor. Talvez pequenas atitudes que nos tornam servos e verdadeiros e fiéis do Senhor, né? Em um mundo onde a grandeza é sempre colocada em evidência, onde sempre as coisas diferentes, ou vamos dizer assim, as coisas mirabolantes são dadas mais importância, mas nós temos que entender que também uma vida com Cristo é uma vida simples, uma vida verdadeira e uma vida eficaz. Então, vamos ler Mateus capítulo 3, versículo 1 e 4. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura, e seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por esse momento. Te agradecemos porque sabemos que estamos reunidos aqui para louvar e te exaltar, como já louvamos, como já exaltamos, e agora que nós venhamos ser aprendizes, Pai, da Tua Palavra, pois sabemos que a Tua Palavra, ela nos instrui, ela é lâmpada para os nossos caminhos, Pai, e uma vida sem a instrução da Tua Palavra é uma vida obscura, é uma vida em trevas, Pai. Então que o Senhor venha falar através de mim, Pai, pois eu não posso oferecer nada para ninguém, Pai, mas a Tua Palavra, o Teu Santo Espírito, cura, liberta e transforma, e é para isso que estamos aqui hoje. Muito obrigado por tudo, essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos hoje falar sobre um personagem simples, um personagem que não estava preocupado aonde ele estava pregando, mas um personagem bíblico e um dos mais importantes que apenas fazia aquilo que Cristo determinou que ele fizesse e ele veio e fez o seu papel. Nós estamos falando de João Batista. João Batista, a pessoa que batizou Jesus nas águas. E nós vemos nesses primeiros versículos, né? Nós vamos decorrer aí alguns textos durante essa mensagem, mas nós vemos nesses 4 primeiros versículos que algo marcante que nós podemos deixar como a primeira atitude que nos torna um grandes servos de Deus é a simplicidade, como nós vemos na tela. A simplicidade não tem a ver com você ser rico, pobre. A simplicidade não tem a ver com a roupa que você veste. A simplicidade não tem a ver com o carro que você anda. A simplicidade tem a ver com aquilo que você é de fato. Um exemplo, João Batista, ele vivia no deserto. João Batista não tinha
grandes palcos para se apresentar, para pregar. João Batista não tinha, talvez, uma aparência que chamasse a atenção das pessoas para si. João Batista era uma pessoa diferente até da época dele. Se hoje nós vivemos um mundo onde o glamour ele fala mais alto, naquela época também tinha o seu certo glamour e ele já era diferente naquela época. João Batista ele comia gafanhotos e mel silvestres e tinha de couro. O que isso representa? Não representa que nós temos que amarrar um cinto de couro na cintura, mas representa que João Batista ele sempre foi daquela forma e ele não mudou a sua essência. Independente do projeto e do plano que Deus tinha para ele. Sendo uma pessoa verdadeira, sendo uma pessoa que sempre cumpriu com o seu propósito, João Batista não se deixava levar pelas aparências da época. Ele poderia pensar, olha, muito bem, eu batizei Jesus, então eu preciso comprar roupas caras, eu preciso estar como posso dizer, estar numa boa pinta para me apresentar para as pessoas, porque, olha, eles têm que ver eu como uma pessoa bela, como uma pessoa mais, vamos dizer assim, aparentemente bonita de se olhar. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que João Batista ele não estava preocupado com a roupa que ele usava, João Batista não estava preocupado se o sol do deserto estava muito quente. João Batista ele não estava preocupado com os obstáculos que pudessem aparecer no caminho dele. João Batista estava preocupado em fazer a obra de Deus. João Batista estava preocupado em realmente fazer aquilo para que ele veio, para que ele nasceu para fazer, que é preparar o caminho para o Senhor. E nós temos que frisar isso, pois muitas vezes nós temos um propósito, Deus nos dá um propósito, Deus nos dá algo para que venhamos a fazer com maestria, mas nós muitas vezes nos perdemos por coisas supérfluas, coisas que não vão nos ajudar a chegar no nosso objetivo, ficamos preocupados com qualquer coisa. Muitas vezes nós não vamos ao culto porque está chovendo, muitas vezes nós não vamos ao culto porque está muito sol, ou às vezes nós não vamos ao culto porque está muito frio. Então nós colocamos obstáculos e obstáculos na frente da obra do Senhor. E João Batista não fazia isso. João Batista era um homem simples, um homem que era quem ele era, e com a sua essência ele serviu ao Senhor com maestria. Ele serviu ao Senhor como um exemplo. Então a primeira palavra que fica para nós hoje é simplicidade. O reino de Deus ele é simples. A palavra de Deus e o evangelho ele é simples. Uma vez eu ouvi de um pastor, o pastor de Porto Feliz, Paulo Biasi. Eu estava conversando com ele e ele disse que o evangelho ele é tão simples que muitas vezes esse é o principal motivo das pessoas muitas vezes não darem atenção a ele. Porque as pessoas elas ficam esperando sempre o milagre, as pessoas ficam esperando sempre acontecer algo que se destaque no meio das outras, as pessoas ficam esperando coisas mirabolantes acontecerem. Porém, Deus ele age nas nossas vidas nas pequenas coisas também, muito mais nas pequenas coisas. Deus ele age na nossa vida de forma grandiosa em pequenas coisas. E nós não podemos nunca deixar isso de lado ou ignorar esse fato. Que a simplicidade do reino de Deus, eles têm que estar presentes na nossa vida. Temos que fazer a obra com simplicidade, fazer a obra como nós realmente somos. Obviamente, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, mas nós, por exemplo, não podemos deixar nos levar pela modinha, pela moda que o mundo hoje prega, que se você não tiver seguidor, você é alguém que... você não tem fama, você não tem importância. Então nós não podemos entrar nessa pilha de modinha. Nós temos que pregar a palavra do Senhor com dedicação, seja no deserto, seja no ponto de ônibus, seja na igreja, seja para 2, 3 pessoas, ou seja para 1.000, 2.000 pessoas. Então nós temos que tomar esse cuidado e ter essa simplicidade e não perder ela. Agora nós vamos continuar a partir do versículo 5 do mesmo texto que nós estávamos lendo. A partir do versículo 5 até o 10. Então nós vamos acompanhar aí. A ele vinha gente de toda Jerusalém. Só um minuto, me perdi. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras,
Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostrem o arrependimento. Não pensem vocês que podem dizer de si mesmos, Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e todo aquele que não der bom fruto será cortado e lançado no fogo. A segunda atitude que tornou João um grande servo de Deus e que pode nos tornar um grande servo de Deus é verdadeiro e corajoso, ou a verdade e a coragem. Isso é algo que todo servo do Senhor deve ter. Isso é, como eu disse para os teens ontem, né? Isso deve ser uma identidade do cristão. Isso não pode ser negociado de forma alguma. João não negociava a verdade. João ele não negociava o que a palavra de Deus dizia. João ele não amaciava a palavra ou ele não adornava a palavra para que ela ficasse mais bonita e mais palpável para as pessoas. A palavra de Deus não tem que ser adornada. A palavra de Deus não tem que ser como uma árvore de Natal que você enfeita para ficar bonita para as pessoas. A palavra de Deus por si só ela é eficaz e por si só ela transforma, seja ela dura, seja ela de consolo, seja ela de exortação, seja ela de encorajamento. A palavra de Deus, ela por si só é poderosa, ela não precisa que ninguém mude alguma coisa ou torne ela mais palpável. Ela que é a espada de dois gumes e é ela que transforma a nossa vida. Então João ele estava ali batizando e vieram a ele muitas pessoas e entre eles fariseus. Os fariseus eles se encaixam no que nós acabamos de falar na primeira mensagem. Uma coisa que os fariseus não tinham é simplicidade. O que era um fariseu? Fariseu era um grupo religioso muito forte, era o maior grupo religioso da época. E eles se vestiam de forma diferente, eles se comportavam de formas diferentes, usavam adornos nos seus dedos e no seu pescoço, diferente das pessoas, porque isso caracterizava eles como mestres da lei, como fariseus. Todos que olhavam um fariseu na rua já sabiam que ele era fariseu pela forma de se vestir. Eram pessoas que não estavam preocupados nem um pouco com simplicidade. Eles queriam aparecer para as pessoas com a sua roupa, com os seus adornos, colocavam nas pessoas fardos pesados que eles mesmos não cumpriam. Eram pessoas que faziam questão de ser os diferentes do povo. Se diziam detentores da salvação, se diziam cumpridores da lei. Ou seja, eram pessoas totalmente diferentes de João Batista. Pessoas que não tinham zelo pela palavra de Deus, pessoas que estavam preocupadas com o que estavam pensando deles e não com o que Deus pensava deles. E isso é algo que nós devemos ter em nosso coração diariamente. Não importa o que as pessoas pensam de nós, não importa o que o seu amigo pense de você. O que importa primeiramente é o que Deus pensa de você. E obviamente, dando bons frutos, como João disse no texto, nós também vamos nos destacar, assim como tantos outros na Bíblia se destacaram por ter uma boa conduta e por ter frutos. Mas o principal foco não é agradar as pessoas, pois senão nós vamos ser apenas exterior e não interior, como os fariseus. Certa vez Jesus disse que eles eram como túmulos caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Infelizmente, hoje existem muitas pessoas assim, preocupadas com o exterior, mas o interior ele está tão podre quanto um túmulo. Então nós vemos que João ele não se importa se ele está falando com os fariseus, que eram autoridades na época. Ele ignora totalmente a aparência que intimidava as pessoas. Olha, chegou um grupo de fariseus, então vamos ficar quietinho aqui, vamos ouvir, porque eles que são os caras certos para falar aqui. João ele não viu por esse lado, ele ignorou a aparência dos fariseus e ainda ele disse: raça de víboras, deem frutos de arrependimento. João ele repreende e pega na ferida do fariseu. João ele foi verdadeiro, porque a palavra diz isso, né? Arrependam-se e mostrem frutos de arrependimento. E ele foi corajoso, pois falar isso para um fariseu naquela época não era uma tarefa muito fácil. Você afrontar um grupo de fariseus com a palavra, ainda assim que fosse doer neles, não era algo fácil. Pois eles poderiam ser facilmente punidos, pois eles estavam falando com autoridades religiosas da época.
Nós temos sempre que pregar a verdade, independente com quem estamos falando, aonde estamos falando, em que local. Nós temos que pregar a palavra, ela verdadeira e ela como ela é. Nunca tirar a essência da palavra de Deus, e João não fazia isso. Uma coisa que nós temos também que ter um certo cuidado é que, infelizmente, hoje pouco se ouve falar do inferno. Pouco se ouve falar que o inferno ele existe também e que pessoas vão para lá. Que ele é real, está na Bíblia, assim como a glória eterna está na Bíblia, assim como Cristo salva, né? Nós não vemos muitas vezes as pessoas conversando sobre o inferno, pois infelizmente hoje em dia as pessoas elas vão à igreja por comodismo. Elas vão à igreja para ouvir aquilo que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. Ninguém gosta, muitas vezes, ninguém não, algumas pessoas, né? Porque nunca a gente pode generalizar uma situação. Algumas pessoas talvez não gostam de ir para a igreja e para ouvir que ela está errada e que ela tem que mudar a sua conduta. Muitas pessoas não gostam de ouvir isso. Elas gostam de ir para a igreja como: hoje eu estou precisando do quê? De consolação, então eu quero uma palavra de consolação. Hoje eu estou precisando do quê? De encorajamento, então eu quero uma palavra de encorajamento. Mas nunca a pessoa vai: hoje eu preciso ser exortado porque eu estou vivendo de uma forma errada. É muito difícil, pois as pessoas elas não querem mais ouvir de punição. As pessoas elas só querem ver o bônus e não o ônus. E existem os dois lados. A Bíblia ela é clara, que fala que a vida eterna ela existe, o inferno foi criado por diabo e seus anjos, mas muitos homens vão para lá. E isso não pode ser ignorado. E João Batista ele diz assim para os fariseus, no versículo 10, ele diz assim: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. João ele não negociou a palavra arrependimento, não negociou que eles teriam que mudar, porque isso traz consequências. Algo interessante que João disse para os fariseus também é: por acaso vocês podem se gabar do fato de falares que são filhos de Abraão? Pois os fariseus eles se gabavam do fato de serem o povo de Israel e serem filhos de Abraão e serem detentores da lei, ou seja, eles se gabavam do que eles faziam e da sua religião. E João Batista diz: olha, a religião de vocês não vai salvar vocês. A religião de vocês não vai levar vocês para a vida eterna. Pois dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Isso fica uma lição para nós, que muitas vezes nós nos apoiamos na nossa vida religiosa. Muitas vezes nós nos apoiamos naquilo que nós fazemos apenas exteriormente, né? Na igreja, enfim, em qualquer outro lugar, né? E eu estou falando como o povo do Senhor Jesus, espalhados por toda a face da terra. Mas e o nosso interior? Será que muitas vezes nós não estamos fazendo como os fariseus? Uma vida religiosa, uma vida toda aparentemente exterior, bonita, mas por dentro nós estamos precisando dar frutos de arrependimento, nós precisamos dar frutos de que realmente nós estamos por dentro como estamos por fora. E a Bíblia ela é clara: se nós não dermos frutos de arrependimento, se nós não mostrarmos que nós realmente queremos o perdão de Deus, é interessante João falar de frutos de arrependimento, porque se nós queremos o perdão de Deus, não existe perdão se não houver primeiro o arrependimento. O arrependimento, o perdão ele é a consequência do arrependimento. Se você não se arrepender e pedir perdão para Deus, de nada vai valer o seu pedido de perdão. Primeiro, você tem que se arrepender e mostrar os frutos de arrependimento. Poxa, eu me arrependo disso que eu estou fazendo, todos erram, ninguém é perfeito, mas nós temos que ter esse foco de mostrar os nossos frutos. Será que realmente aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou ouvindo, será que realmente tudo que eu tenho feito para o Senhor tem surtido efeito na minha vida? Então João, ele deixa bem claro para os fariseus que o machado já está posto à raiz das árvores, e todo aquele que não dá bom fruto é cortado e jogado no fogo. Ou seja, nós temos que dar bom fruto, mas o bom fruto, primeiro, ele tem que vir de dentro para fora. Porque as obras apenas sem a fé, como diz Tiago, é morta. Nós temos que primeiramente fazer tudo para Deus com a fé.
em primeiro lugar, crendo que realmente estamos fazendo aquilo porque Ele deu a sua vida por nós e nós somos salvos. Nós temos que ter essa mente, não apenas fazer, fazer e fazer, mas fazer com a motivação correta, fazer com a sua fé em primeiro lugar, pois isso que faz a diferença. João, ele não estava preocupado onde ele estava, se ele estava pregando no deserto ou num palco grandioso. João Batista não estava preocupado na sua roupa ou com quem ele estava falando. Ele estava preocupado apenas em fazer a sua obra, com a sua fé sendo o escudo daquilo que ele falava, pois ele sabia que ele estava fazendo o correto e ele estava agradando o Senhor. Então nós vemos aí duas características, né, de João: a sua simplicidade e ser verdadeiro e corajoso no mundo onde nós vivemos hoje. Muitas vezes nós somos quase que obrigados a conviver ou viver em um ambiente onde as regras ou as éticas cristãs não são levadas a sério. Hoje em dia nós vivemos num mundo onde muitas coisas não são levadas a sério, e o que a Bíblia diz para muitos hoje não tem serventia ou não tem valor. Mas para nós que somos crentes, para nós que realmente professamos a fé em Cristo, a palavra de Deus tem que ser nosso manual dia e noite. Ela não pode cair num esquecimento. Hoje ela não pode cair num esquecimento de, é um livro antigo. Certa vez, eu até contei isso ontem também para os teens, mas estava na faculdade e perguntaram para ela: é incrível como você ainda crê em Jesus em pleno século XXI. Então isso é triste, mas isso representa o século XXI e a geração do século XXI. E se nós realmente não tivermos a nossa cabeça focada em Cristo, nós somos levados pela maré, nós somos levados pelas ondas. Pois hoje tudo que você assiste, tudo que você ouve, tudo que você absorve da mídia, enfim, de tudo isso que a gente já falou, poucas vezes vão enfatizar que Cristo salva, que Cristo é o único Senhor, que Jesus é o único Deus e o Deus verdadeiro. Hoje em dia tem muitos ensinamentos e vivemos em um mundo onde tudo pode, onde o certo e errado é relativo, onde faça o que você quiser e siga o seu coração. E nós sabemos que não é assim. Talvez João Batista pudesse interiormente estar aflito de ter que afrontar os fariseus, mas ele sabia o que ele deveria fazer e ele fez. Nós temos que ter essa coragem, ter essa ousadia. A palavra de Deus nos requer a ousadia e nós temos que realmente não negociar isso. A terceira palavra que nós vamos enfatizar agora, ou atitude, que nos tornam grandes servos de Deus, né? A primeira foi simplicidade, a segunda, verdade e coragem, e a terceira é reconhecer quem é Jesus. Reconhecer quem é Jesus, talvez ela não está na primeira, mas ela é a mais importante. Ela está no número 3, mas ela, em relação à importância, ela é disparada a primeira. Você reconhecer quem é Jesus está ligado intimamente a você reconhecer também quem você é. E você sabe quem você é? Não estou falando de nome, sobrenome ou número de RG ou CPF. Mas você sabe o porquê você veio a essa terra? Você sabe qual o propósito que Deus tem na sua vida? Você sabe quem você é? Então, reconhecer quem Jesus era está intimamente ligado também a reconhecer quem nós somos. E nós vamos ler em João, capítulo 3, versículos 22 ao 30. Vamos acompanhar a leitura de João, capítulo 3, versículo 22 ao 30. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava ali batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando a todos, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que é lhe dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo,
mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João estava batizando em determinada região e os discípulos de Jesus também estavam na região batizando pessoas. Eles estavam fazendo a obra do Senhor, a obra de Cristo, a obra de Deus. Porém, irmãos, nós temos que tomar grande cuidado nas igrejas, pois nós vemos algo aqui que tentaram jogar na história e que se nós não tomarmos muito cuidado, nós acabamos caindo também. Certa vez, nessa ocasião, os discípulos de João conversando com um certo judeu e foram falar com João Batista: olha, aquele homem que você testemunhou, aquele Jesus que você batizou, está lá, está batizando mais do que você, e todos estão indo lá atrás dele. Vocês percebem que tentou ser criado uma rivalidade, tentou ser criado algo de comparação. E quantas vezes hoje nós não entramos numa certa competição? Nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos focados em fazer o que é o correto, e muitas vezes as pessoas ficam com competição, ficam com rivalidades que não deve existir. O corpo de Deus não é dividido, o corpo de Deus ele é um só, e ele não deve ser dividido, alguém tentar ganhar do outro, porque um toca mais, canta mais, prega mais e faz mais as coisas. Todos nós somos um, estamos num corpo só e não há divisão entre nós. E João deixou isso bem claro. João ele era humilde, como nós já falamos, ele era simples. E João ele tinha uma característica muito marcante, além da sua verdade e além da sua coragem, que era que ele reconhecia primeiro quem Jesus era e ele reconhecia quem ele era. É algo muito difícil nos dias de hoje, parece ser algo muito simples, você reconhecer quem é Jesus e você reconhecer quem é você. Mas será que uma coisa não está entrando em conflito com a outra? Muitas vezes nós colocamos Jesus no topo, como deve ser, sempre, mas também nós colocamos um pouquinho abaixo nós. Nós muitas vezes nos colocamos em um pedestal, achando que nossas qualidades e as nossas capacidades fazem com que nós venhamos a conquistar tudo. E nós sabemos que se não for Cristo, se não for Jesus na frente de todas as coisas, nós não vamos à esquina comprar pão. E João, talvez ele disse uma das frases mais marcantes, no meu modo de pensar, da Bíblia. Uma frase que não foi Cristo que disse, foi ele, mas foi uma frase muito marcante. E que nós deveríamos ser impactados por essa frase e colocar ela na porta do nosso guarda-roupa e colocar ela de tela do celular. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Confesso que isso é algo que nós não vemos muitas vezes. Que ele cresça e que eu diminua. Muitas vezes nós vemos nos dias de hoje o que nas igrejas? Nós vemos hoje muitos cantores gospel. Nós vemos pastores arrastando multidões. Nós vemos pessoas que louvavam, agora são artistas gospel. Nós vemos estrelas. Pessoas que não estão preocupadas em crescer o nome de Cristo, ou que Cristo fique em evidência naquele local, naquele determinado momento. Mas nós vemos pessoas que estão preocupadas em ganhar seguidores, aparecendo, mostrando o seu talento. Mostrando para as pessoas que elas realmente são capazes e que elas são demais. Isso é algo que respinga em nós, porque essa geração ela vive e respira glamour, fama e achismo de si mesmo. Que nós não venhamos cair nisso, pois João Batista ele nos dá uma excelente frase para que nós venhamos a combater isso. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Uma vez eu ouvi de um pastor dizendo que se tivesse um muro na frente do púlpito, para que as pessoas só ouvissem a voz dele e não olhassem para ele, seria o ideal. Pois nós temos que entender que aquele
que prega, ele prega a palavra que Cristo deu. Ele prega a palavra que Cristo escolheu para o momento. Por mais que ele preparou a mensagem, mas é Cristo que está fazendo a obra, pois senão é uma mensagem vazia. Aquele que canta tem que entender que ele canta aquilo que Cristo fez e que Cristo transforma. Aquele que faz todas as coisas na igreja, todas as pessoas que trabalham em determinados departamentos, tem que entender que ela só está ali porque Cristo fez daquela forma. Porque Cristo escolheu ela para estar ali. Porque Cristo faz, a obra é de Cristo, não é nossa. Nós somos apenas ferramentas, nós somos apenas pessoas que somos usados para chegar a um determinado objetivo, que é exaltar o nome de Cristo, e não ao contrário. Se nós fizermos as nossas coisas pensando em aparecer, para os homens pode até valer, mas para Deus isso não vai estar servindo de nada. Nós não podemos nos achar mais do que somos. A Bíblia diz em Provérbios que o orgulho precede a queda, e o orgulho de quem somos não pode existir. Pois se nós analisarmos quem somos? Pecadores, pessoas que erram, pessoas que falham, pessoas que mudam os seus pensamentos, pessoas que não têm uma constância. O ser humano é assim. O ser humano ele jamais estará em pé de igualdade com Deus, com Cristo. Então João Batista ele diz algo chave. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós temos que ter isso em mente sempre. Isso deve ser uma marca do cristão. É necessário que o meu Deus, que o Cristo que liberta, que o Cristo que nos traz a vida cresça. E que eu, que sou apenas um pecador, diminua. Infelizmente hoje nós não vemos isso. Isso é decorrente do mundo em que vivemos. Isso é decorrente da nossa geração. Hoje creio eu que é muito mais difícil você ensinar alguém, ensinar um jovem, ensinar uma pessoa do que antes. Pois hoje na internet existem milhares e milhares e milhares e milhares de doutrinas. E cada um com um pensamento e cada um distorcendo alguma coisa. E as pessoas elas têm acesso a tudo isso. Então se nós não focarmos na Bíblia, na palavra de Deus como base para todas as nossas coisas, nós somos levados pela maré, nós somos levados por essas ondas que nos cercam. Então nós temos que tomar muito cuidado, fazer apenas uma coisa, fazer com que o nome de Cristo cresça através da palavra dele e que nós apenas venhamos a ser servos e não cair nessa modinha de querer aparecer para as pessoas. Humildade, simplicidade. Nós vamos falar agora do quarto ponto, da quarta palavra que tornou João Batista um grande servo de Deus e que nós podemos e devemos levar como exemplo na nossa vida. A quarta palavra é pagar o preço pela verdade. Hoje nós sabemos que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Se você vai comprar algo, você tem que pagar por ele. Se você vai fazer algo diferente, você tem que pagar por ele. Se você quer um convênio médico, você tem que pagar por ele. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E existe também o preço por você pagar a verdade. Não é um preço em dinheiro, mas é um preço, são consequências de você falar a verdade. Não basta apenas ser corajoso e falar a verdade, mas você precisa pagar o preço por falar essa verdade. Então nós vamos ler em Marcos, capítulo 6, versículo 14 em diante. Marcos, capítulo 6, do versículo 14 até o 29. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos grandes profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem eu decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual ele se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com uma mulher do teu irmão. Assim Herodias odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim gostava de ouvi-lo.
Finalmente, Herodias teve a sua ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes e aos comandantes militares da província e personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodes entrou dançando, agradou Herodes e os convidados. O rei disse à jovem: "Peça-me qualquer coisa que você quiser que eu lhe darei." E prometeu-lhe sob juramento: "Seja o que for que você me pedir, eu lhe darei, até a metade do meu reino." Ela saiu e disse à sua mãe: "O que pedirei?" "A cabeça de João Batista", respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou em apresentar-se ao rei com o pedido: "Desejo que me dê agora mesmo a cabeça de João Batista num prato." O rei ficou aflito, pois, por causa do seu juramento e dos seus convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com as ordens de trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. E ele entregou a jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e colocaram num túmulo. João, ele pagou um alto preço por falar a verdade. O preço que pode ser traduzido simplesmente por sua cabeça. João, ele não se importava mais uma vez com quem ele estava dizendo. Se João afrontou os fariseus no deserto, João também afrontou o rei Herodes em seu palácio. Pois o rei Herodes havia se casado com Herodias, que era a era a mulher de seu irmão Filipe. Obviamente isso era errado. Mas creio eu que ninguém daquela época, eu creio que ninguém havia chegado a Herodes e falar: "Olha, você está errado. Você está errado porque você não pode casar com a mulher do seu irmão." Mas João era corajoso, João ele era ousado, João ele pagava o preço por fazer a obra de Deus. Ele não se arrependeu de ter perdido a cabeça, creio eu, pois João estava fazendo aquilo que sabemos que ele deveria ter feito. E muitas vezes nas nossas vidas nós não fazemos o que devemos por medo das consequências. O que será que tem nos tirado o sono muitas vezes ou tirado a coragem de fazer o que devemos fazer? Será que muitas vezes nós não queremos pagar o preço por... eu vou magoar o meu amigo, eu vou magoar minha mãe, o meu pai. Eu não vou fazer isso que Deus quer, porque senão eu vou arrumar muita encrenca na minha vida. Olha, eu não vou fazer o que é o correto, porque eu posso perder o meu trabalho, eu posso perder o meu emprego. Olha, eu não vou fazer o que é o correto, porque, eu não posso perder minha namorada, eu não posso perder o meu namorado, eu não posso perder. Então nós, muitas vezes, não fazemos aquilo que devemos fazer, ou não falamos a verdade que precisamos falar, por medo de perder as pessoas, por medo de perder coisas, perder bens. Então nós temos que frisar primeiramente que nós não devemos ser apegados a ninguém e a nada. Pois se a palavra de Deus ficar em segundo plano, independente de qualquer outra coisa que você coloque em primeiro lugar, é idolatria. Porque Deus ele tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. Deus ele tem que ser primordial na nossa vida. E se nós negligenciamos a verdade da palavra para fazermos algo de errado, para agradarmos outras pessoas, nós estamos cometendo um grave pecado. Certa vez, Pedro disse no Sinédrio, estavam interrogando, ele e João, e falaram: "Olha, outro João, o discípulo, vocês têm que parar de pregar sobre Cristo, vocês têm que parar." E ameaçaram eles, e ele disse: "Olha, nós não levamos isso a sério. Talvez nós achamos que nós podemos fazer aquela política da boa vizinhança. Que talvez nós conseguimos agradar tanto a gregos como a troianos, como diz o povo. Nós não podemos ficar em cima do muro, nós não devemos ser mornos. Nós devemos, a Bíblia diz, seja quente ou seja frio, mas tome uma decisão. Que a gente venha decidir a Cristo, que a gente venha decidir obedecer, independente se vai doer para as pessoas que estão ao nosso lado. Não devemos pensar nas pessoas, nós devemos pensar em Cristo, nós devemos pensar em obedecer a Cristo, e isso que deve ser a nossa motivação principal.
Mas será que olhamos realmente para isso? Será que muitas vezes nós não queremos agradar as pessoas e ficamos condicionados ao que as pessoas vão pensar de nós? Que nós venhamos ter essa atitude, que nós venhamos ter essa atitude de ser ousado, de fazer o que devemos fazer independente de qualquer coisa. Que nós não venhamos obedecer o mundo e desobedecer a Deus. Se for para você perder o seu emprego, mas para obedecer a Deus, obedeça a Deus. Porque quem está falando isso não sou eu, é a Bíblia. Porque Deus é o mesmo Deus que pede fidelidade a nós, é o mesmo Deus que cria oportunidades e abre portas. O mesmo Deus que pede fidelidade a nós é o mesmo Deus que faz milagres na nossa vida. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa só. Nós muitas vezes não obedecemos a Deus ou não pagamos o preço, pois achamos, poxa, essa consequência é pesada demais para mim, eu vou perder muita coisa, então eu vou continuar vivendo dessa forma, ou eu não vou falar ou fazer o que eu preciso fazer, porque eu só vou perder, perder e perder e perder. Mas Cristo, Ele não nos deixa só, Ele não nos desampara. Se Ele te pediu fidelidade e você obedeceu, se você foi fiel a Ele, Ele vai fazer tudo para que você prospere, pois a Bíblia diz que Cristo, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Ele. E se nós amamos a Ele, nós obedecemos, e se nós obedecemos, Ele também nos abençoa, Ele também nos abre portas. Então, não devemos ficar com medo de perder algo que as pessoas nos muitas vezes obrigam a ter ou fazer, de medo de perder as coisas, porque Deus é o Deus de todas as coisas, e Ele nos retribuirá muito e muito mais do que pensamos. Então, nós, chegando à última parte desse sermão, dessa mensagem, onde tem João Batista como alguém que realmente foi uma pessoa simples, uma pessoa corajosa, uma pessoa que não negligenciava a palavra de Deus, e algo simples que nós podemos fazer hoje. Alguém que não era focado em glamour, focado em coisas chiques para sua época, era alguém muito simples, mas que fez algo simples, e o resultado de tudo isso, nós podemos pensar, João fez tudo isso, mas e daí? O que aconteceu com João? Quem foi João? E daí nós vamos ver da boca do próprio Cristo, em Mateus capítulo 11, versículo 10 e 11. Mateus capítulo 11, versículo 10 e 11. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei... só um minuto que eu me perdi aqui. Versículo 10. Ele nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Nós vemos o que o próprio Cristo disse sobre João Batista. Nós vemos o que o próprio Cristo disse sobre João, sobre quem era João Batista, ou sobre quem foi João Batista. Jesus disse que entre homens nascidos de mulher, ou seja, homens comuns, não nasceu ninguém maior do que João Batista. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Na Bíblia existem maravilhosas pessoas, existem maravilhosos profetas que já fizeram milagres, que já falaram exatamente aquilo que Deus queria que falasse. Paulo foi um deles, Elias foi outro deles. Existiram vários, mas uma coisa eu peço para que a gente venha refletir: João não fez nenhum milagre. João Batista não fez cego enxergar. João Batista não fez paralíticos andarem. João Batista não fez nenhum milagre, não fez nenhuma ação miraculosa, e Jesus diz para ele o seguinte, olha, para as pessoas: entre homens nascidos de mulher, não existiu ninguém maior do que João Batista. Isso nos chama atenção, que é o que a gente estava falando no começo da mensagem. A palavra de Deus, ela é simples. A palavra de Deus, ela é algo tão simples que nós podemos praticar diariamente, e temos que praticar diariamente com simplicidade, com coragem, não negligenciar a verdade. Nós não podemos ficar só esperando coisas miraculosas acontecerem ou coisas extraordinárias, porque o extraordinário é viver a palavra de Deus todos os dias.
O extraordinário é obedecer a Deus todos os dias e a sua vida servir como um exemplo para as outras pessoas. Isso é extraordinário. Hoje nós vemos aí muitos mestres que se dizem apóstolos, vemos muitos pastores, vemos pessoas que focalizam muito nos milagres e naquilo que Deus pode fazer. Jesus faz milagres? Sim, Jesus faz milagres. Jesus pode fazer milagre hoje? Pode, claro que pode. Ele é Deus, ele faz aquilo que ele bem entender. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Mas qual é o nosso foco? Será que o nosso foco é apenas... vou esperar ele fazer um milagre, senão eu não vou. Eu vou esperar Jesus me confirmar que eu preciso orar por aquela pessoa. Eu preciso esperar que Jesus confirme no meu coração que eu preciso ir à igreja, que eu preciso ajudar o meu próximo, que eu preciso amar o meu próximo. Você não precisa esperar isso, você não precisa orar para ver se é isso. A Bíblia já diz, então vai e faça. Hoje nós vivemos num mundo onde os cristãos eles estão preocupados muito em... Tem algo para fazer, eu vou orar. Eu vou orar porque eu não sei se é isso, mas a Bíblia diz claramente que você tem que fazer. Então não é algo de esperar um momento de oração, não é algo de esperar alguém, alguma coisa extraordinária acontecer. É o simples, leia a Bíblia. Tenha ela como foco da sua vida, como a lâmpada para os seus pés e faça o que tem que ser feito. Sem ficar de braços cruzados esperando algo acontecer. Já aconteceu muita coisa. A Bíblia é algo extraordinário e já está escrito ali o que devemos fazer. Apenas basta lermos, entendermos, se estivermos errados, corrigirmos e fazer o que devemos fazer. Parece ser algo tão simples que as pessoas elas complicam e colocam dogmas e colocam coisas, sendo que a palavra ela é simples e ela é eficaz. A palavra ela é simples e direta. A palavra ela é simples. Que nós venhamos ser simples, corajosos, sermos nós mesmos, termos fé em Cristo e ter a mente que é Ele que faz e não nós. Sabe, Jesus ele nos usa, somos ferramentas, somos um vaso na mão do oleiro. O oleiro é Deus, nós somos o vaso e Ele transforma e Ele molda para que seja usado da melhor forma. Basta estarmos dispostos e nós estamos dispostos a ser usados da melhor forma e não da forma que nós achamos que devemos ser usados, porque tem isso também. Muitas vezes nós achamos que devemos ser usados em algo, mas não é aquilo. Deus ele quer te usar em outro aspecto, em outra área. Esteja disponível. Seja o vaso na mão do oleiro para ser usado em qualquer cômodo da casa. Faça aquilo que tem que ser feito, não negligencie a verdade. Pois se nós que somos a igreja nos calarmos nos dias de hoje, infelizmente o mundo ele não terá mais nenhum pingo de esperança, pois somos o pingo de esperança que ainda tem no mundo. Venhamos pregar a Cristo, sempre independente das situações. Amém? Agradeço a oportunidade, passo para o pastor Jadson mais uma vez a palavra. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Vou fazer uma oração só para encerrar a minha fala. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos deixa exemplos maravilhosos. Te agradecemos porque o Senhor nos deixa exemplos que podem servir de grande inspiração para que nós venhamos a ser grandes servos do Senhor. Que o Senhor nos dê ousadia e coragem, Pai, para nunca negligenciar a sua palavra, pois sabemos que no mundo em que vivemos hoje, muitas vezes somos tentados a negligenciar a tua verdade, somos forçados a deixar a tua palavra, Pai, de lado, e nós sabemos que isso não deve acontecer. Que sejamos Joões Batistas, que sejamos pessoas verdadeiras, que sejamos pessoas que falem o que deve ser falado, independente do preço que venhamos a pagar, pois sabemos que o preço que nós estamos prestes a ganhar, que é a coroa da vida, ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Muito obrigado por tudo, essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.